Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto Silveira, sou neuropsicólogo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre esquizofrenia, em relação também à bipolaridade. Primeiro eu quero falar que existem alguns testes projetivos em relação a fazer quando há alguns sintomas inerentes à esquizofrenia. O teste Zwingli é um teste muito importante, bem como o teste de apreciação temática, bem como o teste House-Drey-Pearson também. São muito importantes para que você faça um pré-diagnóstico dos sintomas da esquizofrenia. Então, podemos ver quais são os critérios do diagnóstico da esquizofrenia. Quais são o diagnóstico e quais são os subtipos que existem sobre a esquizofrenia. Logicamente, o delírio é um dos pontos nevrálgicos para se entender que aquele sintoma é importante. A alucinação de alguns pacientes, o discurso desorganizado, o comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico do paciente é muito importante para que a gente possa incluir em um pré-diagnóstico de um esquizofrênico. Sintomas negativos, exemplo, expressão emocional diminuída, né, ou avolia, são sintomas gradativamente inerentes àquelas pessoas que têm um pré-diagnóstico da esquizofrenia. Então, fazer o exame para saber se tem esquizofrenia, existe realmente, o profissional faz o diagnóstico da doença a partir dos sintomas e sinais que o caso lhe coloca, que é colocado na mão. Geralmente ele faz uma anamnese e na anamnese ele começa a colher alguns pontos comportamentais ou do familiar ou do próprio paciente, e aí ele vai fazendo uma série de tipos de exames, né, que possa vir a lhe trazer satisfação, embora sabemos que não há nenhum tipo de exame laboratorial que permita confirmar o diagnóstico da doença. Geralmente a esquizofrenia começa a ser manifestada por volta dos 20 anos de idade, né? Então, quais são os gatilhos inerentes a, a pessoa ter essa síndrome, né? A esquizofrenia pode ter ou várias fases e fatores descendentes ou gatilhos, história, genética, hereditariedade, uso de substância, por exemplo, a maconha, estresse, entre outros fatores. Sim, a pessoa pode resistir a um gatilho e ter surto psicológico após esse mesmo gatilho ou após um novo fator desencadeante sobre a doença. Então, o que pode ser confundido com a esquizofrenia? Há uma outra patologia que é inerente em muitos casos, até profissionais já balizado, já conceituado, erra, que existe, que possa levar, né, a pessoa até essa confusão se é esquizofrenia ou se é bipolaridade. Várias patologias podem levar ao surgimento de sintomas psicóticos, como fala sem sentido, desconexão com a realidade. Aí a esquizofrenia pode ser confundida, por exemplo, com o transtorno bipolar, né? O autismo, ela também pode ser confundida com a depressão,
Então, como é o início da esquizofrenia, propriamente dito? Acredita que esse distúrbio pode surgir um resultado da intervenção de fatores genéticos, cerebrais e ambientais. Algumas pessoas podem ter a tendência de desenvolvê-la com o passar dos anos. Já outros, um evento estressante ou emocional pode descandear ou desencadear um episódio psicótico da esquizofrenia. Como é uma crise, então, da esquizofrenia? Durante um surto psicótico, o paciente pode apresentar alucinações, delírios, ansiedade, agressividade, alucinações, pensamentos ou comportamentos desorganizados e, geralmente, a pessoa apresenta um discurso incoerente, narrando uma história que não existe, alterando pensamento e comportamento. Então, são pessoas que fogem da sua realidade e se colocam em um bioma de sentimentos diferenciados, né? E não é culpa às vezes, e não é culpa, é culpa de fatores, né? Às vezes ambientais, da convivência, de um, de um processo, digamos assim, impactante naquele momento da vida do sujeito. Aí, logicamente, a esquizofrenia ela é bem tratada com clozapina. A clozapina é muito boa, principalmente a de 500, a de 600, que bloqueia muitos outros receptores. E, evidentemente, o mecanismo mais eficaz para tratar sintomas psicóticos, né, é a clozapina. Então, o que leva então uma pessoa a ter esquizofrenia? E qual é a causa da esquizofrenia? A predisposição genética. Gente, essa predisposição genética é importante, né, para que haja um pré-diagnóstico ou um diagnóstico assertivo sobre a esquizofrenia. Problemas ocorridos antes, durante ou depois do nascimento, como infecções pelo vírus, influenza, da mãe, na mãe durante o segundo trimestre da gravidez. Falta de oxigênio no momento do parto também pode causar esse transtorno nesse indivíduo. A gravidez, a falta de, assim, o baixo peso ao nascer, a incompatibilidade do tipo de sangue entre mãe e filho também é um fator inerente a causar no indivíduo esse, esse, esse transtorno. A esquizofrenia tem o CID, existe o CID-10. O CID-10 aponta para o F20, né, que engloba os seguintes tipos. No CID-10, no F20, a esquizofrenia é um fator fundamental para esse diagnóstico. Então, como saber se é esquizofrenia ou bipolaridade, conforme a gente falou no início? Da forma resumida, a diferença entre esquizofrenia e transtorno bipolar é que a primeira envolve sintomas psicóticos, alucinações e distorções da realidade, enquanto a segunda precisa incluir um episódio de mania e pode ocorrer repetidos episódios de depressão. Entendeu? Então, é realmente sintomas em relação a alucinações e distorções da realidade, e a bipolaridade está em relação ao episódio de mania e repetido episódio de depressão. Como
é a voz da esquizofrenia, gente. Você já parou para pensar? Os resultados mostram diferentes na entonação de voz entre indivíduos com uma esquizofrenia. Há algumas explicações que a esquizofrenia apresentam várias variações de simetrias e depressão na entonação da fala, ou seja, elas expressam suas emoções pela voz de forma menos acentuada. Então, quais são as atitudes de um esquizofrênico? Sintomas da esquizofrenia, como eu falei, paranoia, isolamento social, irritabilidade, tristeza constante ou depressão, apatia, perca de memória também em relação a isto, dificuldade de concentração. Como é a vida de um esquizofrênico? A esquizofrenia é um transtorno mental que não causa alterações oculares. Né? Então, os pacientes frequentemente relatam alucinações visuais, mas esses sintomas não estão relacionados à doença ocular, e sim alterações do funcionamento cerebral do paciente portador desta enfermidade. Então, como posso saber se tenho esquizofrenia? Alguns dos sintomas da esquizofrenia incluem alucinações, inclui delírios e pensamentos desorganizados, além de alterações no comportamento, com a presença de agressividade comum, propriamente dito. É por isso que no início falamos dos testes, né, que cabe muito bem para se ter uma visão mais ampla se aquele indivíduo tem realmente a esquizofrenia ou se ele tem a bipolaridade como um fator inerente à sua vida. Então, podemos dizer que há doenças parecidas com a esquizofrenia? Sim, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. São transtornos mentais que levam muitos pacientes à intervenção e para residências ou residências terapêuticas. São doenças conhecidas com muitos, mas também são muitas confundidas. São doenças confundidas umas com as outras. As residências terapêuticas, elas servem para isso, muitas vezes. E essas residências terapêuticas, muitas vezes, têm confusão em relação ao reconhecimento se a pessoa tem a bipolaridade ou se realmente ela só tem ou se ela tem a esquizofrenia. Então, quando desconfiar da esquizofrenia? Bem, primeiro elas são classificados como sintomas positivos e negativos. Entre os positivos, é possível citar os delírios, alucinações, agitação, a psicomotora. Já alguns dos sintomas negativos são o isolamento social, a deterioração cognitiva, o modo de pensar, ser e agir do indivíduo e a dificuldade de expressar emoções. Então, qual exame é feito para saber se a pessoa tem esquizofrenia? O diagnóstico é clínico. Alguns casos, quando não há suspeita de algum envolvimento cerebral, mas grosseiro, pode-se pedir ressonância magnética do crânio. E em muitos casos, ou raros casos,
de suspeita de outras enfermidades que compõem esse quadro desorganizacional da esquizofrenia. Mas, em geral, o diagnóstico é através de entrevista, né, comportamentais, da anamnese e de exames psíquicos, bem como os testes neuropsicológicos. O que acelera a esquizofrenia? Adolescência. Na adolescência, o começo da vida adulta, além dos fatores de risco já mencionados acima, ainda existe o fator que o uso de droga, principalmente os psicoativos, que possuem e podem causar alterações no cérebro, como a maconha, como o LSD, pode interferir para que o gatilho seja acionado o mais rápido possível. O que uma pessoa com esquizofrenia é capaz de fazer? Bom, vejamos. Ela inclui principalmente delírios, né, e alucinações. Então, a pessoa começa a falar coisas sem sentido, gente. Coisas sem dar um nexo nas palavras. Ela começa a ser incompreendida e também ela muda a realidade. Você conviver com uma pessoa nesse estado inicial, você vê e percebe logo que há alguma coisa em deferimento àquele ente querido. Então, como essa pessoa está vivendo isso, ela acredita fortemente que está sendo perseguida por alguém. Também é muito comum que ela ouça vozes e ainda sinta que está sendo observada. Essas pessoas são altamente prejudicial a si mesmo. Por quê? Porque ao ouvir vozes e sentir que está sendo observada, ela começa a fazer com que o seu comportamento seja diferente do seu comportamento anterior. E isso traz um choque imediato pelos cuidadores ou por os entes queridos que estão ali próximos. E em muitos casos, até no trabalho, essas pessoas começam a desenvolver e causam um transtorno enorme ao meio que ela reside ali no trabalho. Eu diria que são pessoas altamente com um comportamento estereotipado em relação do que ela era antes. Então, muitas pessoas começam a perceber isso e falar, você não é assim. E isso faz, muitas vezes, um agravante naquele quadro clínico daquele paciente. Meu nome é Augusto Silveira, se gostou, dê um joinha e vamos para uma próxima. Um abraço a todos.